Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Python com pandas. Nesse último bloco do módulo, nós vamos estudar um caso aplicado com o banco de dados do Enem, um banco de dados clássico aí na nossa área de Machine Learning e Ciência de Dados, aonde nós vamos estruturar um pouco do pacote gráfico estatístico do Pandas e do Python. Para isso, vamos pegar o nosso banco de dados aqui do Enem, que eu já armazenei, um banco de dados real, tá? Enem no ano de 2019. Então, vocês vão pegar aqui, como já sabem, pelo GitHub, no meu GitHub. Vocês podem dar um Shift Enter e capturar aqui o banco de dados do Enem, né? É um banco de dados grande, tá? Com 127 mil linhas e 136 colunas, aonde aqui nós temos o número de inscritos, o ano, a residência, né, o município da residência, onde fez a prova, o sexo, se tem deficiência física ou não, as notas das provas e várias questões perguntando renda, por exemplo, se tem acesso ou não na internet em casa, se é treineiro, não é treineiro, ou seja, um banco de dados extremamente rico e real do Ministério da Educação. Então, nós vamos fazer algumas questões aqui importantíssimas para que vocês criem aí mais destreza com o nosso Pandas. Então, vamos lá. Primeiramente, o nosso banco de dados, ele é chamado de dados aqui, né? Dados Enem, dados. Vou dar um shape para ver o número de linhas e colunas. Nós temos aí 127.380 linhas, alunos, né, que prestaram a prova, e 136 colunas de informações. O que eu posso fazer, né? Eu posso vir aqui também e dar um código, né? E dar dados, né? Ponto columns, né? Ponto values, né? E aí eu tenho exatamente todas as colunas caso eu precise, né? Fazer buscas, né? Então, essa coluna CG Residência é uma coluna que aparece, pessoal. Então, se você vier aqui colocar dados, por exemplo, né? Vai aparecer, né? Deixa eu ver aqui. Né? Você vai ver que ela vai aparecer, né? CG. Ele não está indo automático, mas é o CG Residência, né? O CG UF Residência. CG UF Residência, né? Então, CGUF Residência, nós vamos ter aqui Pará, né? Todas as residências, e eu quero aqui dar um value counts para ver as mais comuns. Aí você vai ver que São Paulo é a mais comum, 20 mil prestaram em São Paulo, 13 mil prestaram em Minas Gerais, 10 mil na Bahia e 8.467 prestaram no Rio de Janeiro. Então, esse Valley Counts é o seguinte, eu poderia colocar isso aqui num gráfico de barras, né? Num plot bar. Então, se vocês vierem para cá, né? Pegar Valley Counts e colocar ponto plot, ponto bar, olha que legal. Você tem o plot bar, pessoal. Olha só que interessante, ponto plot bar. Então eu faço o Valley Counts e ponho ponto plot bar. Eu tenho um gráfico de barras. Plot.py. Isso aqui é do próprio Pandas. Plot.py. Eu tenho um gráfico de pizza. Só que se eu quiser aumentar aqui, porque ele está muito pequeno, claro que o gráfico de o gráfico de barras é mais interessante para informação, mas eu posso dar aqui um fig size. E dentro aqui de uma tupla, por exemplo, eu ponho aqui 20 por 20. E aí, 20 por 20, ó, aumento, olha só, aumentou, hein? Olha que legal. Aumentou. Claro que aqui está muito grande, eu posso colocar aqui, por exemplo, 10 por 10, é o tamanho, tá? Depois vocês podem entrar na internet, ó, ó o gráfico de aqui, ficou interessante. O maior pedaço, que é a fatia azul, realmente é São Paulo, né? E vocês podem digitar plotpy no Google, Python, e ver, né, os atributos e vários exemplos de criar gráfico de pizza no Pandas, tá bom? Também aqui eu posso fazer um gráfico, olha, só mudando, olha que interessante, é muito prático, né?
Então, ele realmente, juntamente com o R, etc., é um software muito prático para criar gráficos, né? Então, aqui nós percebemos claramente que a quantidade em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Ceará, né? Aqui nós temos aqui os 5 estados com maior volume, né? Maior número de alunos que prestaram a prova do Enem, né? Então, aqui nós fizemos um gráfico de barra. Claramente dá para trocar a coluna, dá para colocar um pallet, tá certo? Dá para mudar aqui a cor facilmente. Nós temos aqui, ó, se você olhar aqui, né? Se vocês olharem aqui, né? Aqui nós temos o Fig Size, né? Mas também você tem o CMap também, você tem Color também, né? Tem várias. Então vamos pegar aqui na internet aqui, né? O plot.bar Python pandas, né? Então plotbar, vamos ver aqui, ó, plotbar, tem aqui a documentação, né? E aqui vocês colocam, né, tem o label, ó, o label, ABC, lab, 2 pontos, depois o vírgula, o val e os valores. Aí ele faz um gráfico de barras, tá certo? Ele faz a partir desse dicionário, aqui ele transforma um dicionário num data frame e depois joga aqui X, né? Quem é o X, quem é o Y e o hot 0, né? Ele está centralizado, né? Aqui no caso também hot 0, e aqui a grande questão aqui, né? É que ele também colocou hot 0 e ele faz a quantidade aqui, né? Staked true, né? Então ele faz um gráfico aqui separando duas classes, né? Legend lock true, né? Dá para colocar a legenda em 2 aqui, né? Subplots true, né? Ele faz 2 subplots, olha que interessante, ele faz 2, né? Subplots, né? Então, aqui dá para usar o color, né? Dá para a gente usar color red, né? E dá para usar green, né? Então, se vocês olharem ali, né? A gente pode vir para cá e colocar um color red, né? Então, olha lá, um color red, né? Vírgula, um fig size e um fig size. Um fig size. Olha só que interessante. Aqui também você pode colocar, se quiser, um yellow, né? Mas se você colocar só um Y também ele vai, né? Olha lá, yellow. Mas é legal colocar a cor, né? Se você quiser um green para os palmeirenses de plantão, green. Então tem várias cores que dá para mudar, tá certo? Então tem a cor, o fig size e aqui é o plot bar. Ok, muito legal, muito legal. Column values nós já vimos, tá? Agora tem uma coisa. Eu quero saber quais os estados que aparecem no banco de dados, né? Quais são as regiões que aparecem. Um dos objetos muito usados é unique, né? O unique é o seguinte, eu vou pegar as residências, né? Se eu colocar aqui sem nada, né? Só aqui residência, eu vou pegar todo mundo. Vou pegar Pará, que se repete. Agora eu quero saber o unique, que é muito usado, para saber exatamente a lista, né? Ele transforma todas as unidades federativas aí, né, as regiões, num array, né? Então tem Pará, Rondônia, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Goiânia. Ótimo isso, porque se eu quiser pegar isso daqui, né, se eu quiser pegar aqui o primeiro, que é o Pará, ó, se eu pegar o Pará, como é uma lista, ó, Pará, tá certo? E eu posso pegar, né, eu posso pegar esse array, né, e buscar, né, eu posso buscar o elemento, né, o index do elemento, né? Então a gente pode facilmente aqui, né, pedir aqui, pegar algum particular ou buscar o índice daquele, né? Tá certo? Onde está, qual o índice daquele particular usando a função index, né? Where, né?
Bom, agora aqui você pega o Valley Counts, que é o que a gente fez, né? A idade também dá para fazer um Valley Counts. Vamos fazer um gráfico de barras? Então a gente vem aqui, plot, ponto bar, né? Eu quero fazer um color black, né? Posso até fazer um dark black, mas um black dá. Aí eu venho aqui, vírgula, quero fazer um fig size igual, e o tamanho vai ser 10 por 10. Então vamos lá. Na idade, olha só, aqui eu fiz um black, aqui eu vou ter que ter muitas idades, eu tenho que alongar para lá, né? Então eu tenho que alongar aqui no eixo X. Então eu posso vir aqui e colocar 40, vamos ver aqui se vai. A caixa, olha só, olha que legal. Então a caixa ficou mais, deixa eu colocar aqui 30, né? Vamos ver se 30 já dá para, não vai dar para olhar muito, mas aqui, ó, ficou bom, né? Olha só que interessante. Aqui eu posso colocar um 8. Você vai mudando e você cria aqui um gráfico bem adequado, olha só. Olha como ficou bom. Ficou excelente, né? Olha só, 18 anos, né? 18 anos é o que tem mais, depois 17, 19, 20, 16, 21, 22. Então você consegue facilmente, pessoal, no Python, fazer filtros inteligentes e depois aplicar um plot bar, um plot py, um box plot, um histograma, qualquer gráfico. É muito fácil fazer isso e muito interessante. Então aqui eu posso pegar aqui as idades, né? Eu quero saber alguma questão das idades, né? Eu quero pegar os dados de treineiros, por exemplo, eu quero fazer a mesma coisa para treineiro, né? Então, só para treinar, sabendo que a variável treineiro é em treineiro. Então, eu posso vir aqui em dados, né? Eu venho aqui, posso dar um carry, né? Um carry em treineiro igual a 1, tá? Então, aqui eu peguei o treineiro igual a 1, tá certo? Peguei só treineiro igual a 1. Então, peguei treineiro igual a 1. Aí, eu só quero as idades do treineiro. Eu só quero as idades. Então, eu venho aqui, pego as idades, NU, idade, a idade dos treineiros. Aí, o que que eu faço? Valley Counts. Faço o mesmo procedimento aqui, ó, Valley Counts. Tá certo? Ó, Valley Counts. Né? Aí, depois do Valley Counts, eu pego esse plot bar, Ctrl C, coloco ele aqui. E aí eu fiz para os treineiros, em vez de fazer para todo mundo. Ou seja, eu faço um carry, né? Pego a variável que me interessa, daria para fazer vários gráficos, e agora eu tenho um gráfico só para os treineiros, ok? Só para os treineiros. Então, tem treineiros aí de 24, 26 e 29 anos. Com isso, nós aplicamos o gráfico aqui de forma bem inteligente. Lembrando que as funções no Python, elas são colocadas da esquerda para a direita. Primeiro eu chamo o banco de dados, depois eu faço uma consulta, treineiro igual a 1, pego a coluna idades, faço uma tabela de contagem através do Valley Counts, para depois aplicar o gráfico. Então, a programação, ela funciona por etapas lógicas de procedimentos, né? Nós estamos na programação funcional. Então, você pode claramente, se esse processo também se repetir muito, consulta, conta, cria gráfico, você pode criar uma classe, né, em orientação a objetos, ou criar uma função com def, tá bom? Dados, idade, valley count, sort index. Posso pegar aqui também o index, né? Eu posso aqui fazer se eu não fizer sort index, olha só aqui. Se eu não fizer sort index, o que vai acontecer é que eu vou pegar as idades, que são os índices, e vou contar quantos prestaram. Só que vai estar, as idades vão estar realmente não em ordem crescente. Para eu colocar as idades em ordem crescente, eu posso vir aqui no método do pandas, sort index, e aí vai colocar em ordem crescente das idades. Olha só que interessante. 13, 14, 15, 16, 17, por aí vai, né? Então, aqui eu sei que as idades de 13, 14, 15, essas são as idades de 13 a 17, a quantidade de treineiros que prestaram a prova,
Tem um outro gráfico muito famoso, que é um gráfico de coluna chamado histograma, que chama ponto ist. Então, se eu pegar aqui o histograma da idade, ó, dá uma distribuição assimétrica. A maior parte das pessoas tem idade de 13 até 30 anos, né? Então, essa quantidade é a frequência, o famoso histograma. O que eu posso fazer? Aumentar, né, as faixas de contagem embaixo, usando bins, né? Então, você pode colocar, eu quero 20 fatias, né? E eu quero dar também aqui o tal do fig size. O fig size também entra em todas, né? Vou colocar um fig size aqui 10 por 8, né? Entre parênteses esse 10 por 8, porque é uma tupla, né? Então, olha lá. Olha só, separei mais, né? Então, aqui tem uma grande quantidade entre 17, 22, 23 anos, né? Então, isso aqui é o histograma também muito usado, né? Muito usado. Aqui eu posso pegar a nota de redação. Eu quero saber a distribuição, né, da nota de redação. Será que é muito dispersa? Então eu posso vir aqui em dados, nota de redação, e dar um ist, como está aqui. Olha só que interessante. Se você der um ist, olha só, posso vir aqui e colocar color red. A vantagem é isso. Tanto histograma como barras e outros, né? Você consegue aí colocar, mudar a cor, né? Você pode aqui colocar, eu acho muito elegante preto. Gosto do preto devido a artigos acadêmicos, então geralmente eu uso, por tradição, o black, tá certo? Eu uso o black porque o padrão do Python é o azul, mas você pode mudar para black. Então, o que está mostrando aqui? Ó, tem muitas pessoas que provavelmente desistiram da prova do Enem, infelizmente, quase 4.000 pessoas tiraram 0, né? Então, você vê que as pessoas desistiram, né? O Brasil tem esse problema de leitura, etc., e muitas pessoas tiraram entre 200 pontos e 1.000 pontos, né? Lembrando que os pontos, né, de 0 a 10, o Enem ele tem uma nota em pontos nesse formato de 400, 500, que quanto mais você acerta uma questão, é por ponderação. Se todo mundo acerta aquela questão, o peso é menor, né? Então ele pondera por dificuldade a prova do Enem, né? Uma pontuação interessante nesse sentido. Se todo mundo acertar muito aquela questão, ela terá um peso baixo no cômputo final da nota. Então aqui a nota da redação é entre 200 e 1.000, né? Tem um range muito alto, uma dispersão, uma distribuição quase simétrica e centrada aqui no 600, né? Uma média aí de 600. Interessante. Vamos ver agora uma outra prova que chama linguagens e códigos, né? Que seria português, inglês, informática, né? Linguagens e códigos, NU, nota LC, como está aqui. Pegar o histograma, vamos só colocar um color aqui, gray, né? Um color, né? Vamos ver se tem um dark gray bonitão, né? Dark gray, né? Não, não tem. Dark gray não tem. Mas ele tem gray, né? Pô, mas aqui não é gray, é gray. Eu errei aqui, pô. Color gray, ele não tem. Então vamos colocar um color green. Lógico que ele tem. É que eu que esqueci a vírgula. Aqui, ó, dark gray. Oh, claro que tem. Dark. Vamos ver se ele faz. Ó, dark gray. Tá certo? Aqui tem um dark gray. Então, na linguagem dos códigos, aqui, ó, no dark gray, né? Você vê que a distribuição é mais fechadinho, o desvio padrão é menor, o pessoal, e ela é assimétrica para a direita. O pessoal tende a ir melhor em linguagens e códigos do que redação, né? E a dispersão, o desvio padrão aqui é menor. Então, o gráfico de histograma ele é muito importante para isso, tá? Mostrando que o desempenho médio aqui é melhor em linguagens e códigos em relação à redação, que tem uma dispersão, uma base mais larga, né? E com o centro da distribuição mais à esquerda do que de baixo, ok? Bom, agora eu vou colocar aqui as provas, todas as provas, numa lista, num array, que é NU notas de Ciências Naturais, CN, NU de nota de Ciências Humanas, CH, NU nota MT, que é Matemática, NU nota LC, que é Linguagens e Códigos, e NU Redação. Então, nós temos provas aqui, da esquerda para a direita, Ciências Naturais, Ciências Humanas, Matemática, Linguagens e Códigos e nota de redação. Nós temos todas essas provas simbolizadas por esses
5 labels, 5 strings. Chamei de provas. Então, se eu pegar aqui a prova, ó, dados provas, eu tenho aqui, ó, as notas das provas de todo mundo, né? O que eu posso fazer aqui? Dar um describe, né? Dar um describe. Se eu der um describe, ó, eu tenho aqui a mediana. Se eu pegar aqui a mediana, porque a distribuição lá nós vimos que dá assimétrica, vocês percebem o seguinte, pegando a mediana, que é os 50%, quem foi melhor? A maior nota é redação, com o desvio padrão maior também, que é de 188 perante os outros, né? O desvio padrão é maior, mas a mediana é maior na redação. A outra nota, você percebe que o pessoal está indo melhor aí em redação e linguagens e códigos. E a pior nota é ciências naturais e matemática. Então dá para perceber realmente que as exatas o povo sofre, realmente, né? Então, o pessoal tende a ir pior em ciências naturais e matemática e melhor em redação e depois em linguagens e códigos aqui dado pela mediana. Ok? Então, fiz um describe. Então, dados provas, eu tenho os dados das provas. Agora, eu quero visualizar isso aqui graficamente. Como eu visualizo isso aqui graficamente? Boxplot, o gráfico de caixas, conhecido na estatística e muito usado para que a gente entenda um pouco, né, da questão do nosso banco de dados. Então, você pode vir aqui, ó, pegar letras e códigos e dar um ponto plot ponto box, grid true, né, fig size, por exemplo, 1515. Olha só que interessante, olha só, a caixinha representa a maior parte dos dados, né? Então, aqui se você olhar, ó, 25, 25, 50% dos dados estão dentro da caixa e a mediana é o verde. Aí, com certeza, esses bigodes, essas astas, que são os intervalos interquartílicos, eu multiplico aí por 1,5, entre os bigodes é o que está a maioria. A maioria dos dados da nota de linguagem código, a maioria ó, fica entre esses bigodes aqui e aqui. E essas bolas fora são os outliers. Tem um cara que tirou 800, ó, um cara que tirou 800, e muitos aqui em cima e alguns embaixo. Primeiro passo do boxplot é identificar o outlier, são as bolinhas fora para verificar o que está acontecendo. Outra coisa é ver a tendência da variável, fazer comparações, é um jeito mais inteligente de usar o boxplot e que muitos não sabem. A maioria acha que pelo livro-texto clássico, o boxplot é só, né, para tirar o outlier. Mentira, boxplot é extremamente rico e eu vou mostrar um jeito aqui que não está nos livros e vocês vão ver aqui ao vivo e a cores com o Python como usar de forma inteligente o boxplot, que é um gráfico belíssimo. Olha só. Vamos agora aqui, ó, pegar, né? Pode usar também box plot tudo junto, né? O plot box, grid true. Olha só, vou pegar as provas. Ele faz para todo mundo. Então, olha só, olha que legal. Ele coloca embaixo as notas, né? E aí você percebe aqui claramente que a maior mediana é da redação. Muitos vão mal, muito mal, aqueles que desistiram. Matemática não tem outlier do mal, né? Só tem um aqui que zerou. Esses caras zeraram porque desistiram, né? Mas a maioria aqui, ó, tem muitos que vão muito bem. Teria que investigar quem são esses que vão muito bem, né? Então, tá mostrando aqui exatamente que o melhor é a redação, depois é linguagens e códigos e ciências humanas. E os piores são matemática e ciências naturais pela linha verde da mediana. É um jeito inteligente de você olhar o describe, né? Mas só isso também você não precisaria. Bom, agora eu quero mostrar o seguinte, uma coisa muito legal aqui para vocês é o seguinte, eu quero fazer esse daqui. Nós vamos pegar aqui o import CMBOR, que é um pacote estatístico muito interessante, e o Matplotlib, que ele também nos ajuda. Então, o CMBOR e o Matplotlib são pacotes gráficos para análise de dados. Aí nós vamos puxar plt.figure. O que é o plt.figure, né? Então, na hora que você vier para cá e digitar PLT, você chama o Matplotlib. Aí você digita figure para você padronizar a tua figura. Aqui você pode colocar a color, as coisas. Então, você vai padronizar o teu fig size, como está aqui, vou fazer, como 15,12, tá? Aí a gente vai chamar agora o CMBOR. O CMBOR, o apelido dele é SNS. Então, você vai chamar SNS.boxplot
E aí, olha que legal, eu quero chamar uma variável x e uma variável y. O que eu quero avaliar agora aqui? Eu quero avaliar se a renda das pessoas afeta a nota de matemática. Será que a desigualdade de renda promove notas de matemática de forma diferenciada? Será que aqueles com menor renda são os mais prejudicados em termos de nota de matemática? O Boxplot nos resolve isso. Não é só para detectar outlier. Você precisa de um software robusto como R e Python para poder te ajudar, né? Então, na verdade, isso aqui não é um software, é uma linguagem de programação, né? Então, SNS Boxplot, o X quem é? O X é a questão que pergunta a renda da pessoa, que é a questão Q006. Segundo o MEC, Q006 indica a renda. E o Y, quem vai ser? Eu quero colocar no Y, no eixo vertical, NU nota MT, que é a nota de matemática, tá? E aí depois tem que avisar os dados. Data, aqui é diferente, data igual a dados, tá certo? Se tu fizer isso, você pode colocar um título, né? plt.title, né? Tem title.legend também. Vamos colocar aqui boxplot das notas de matemática. Eu vou apagar isso aqui, tá? Para não poluir, tá? Então vamos colocar aqui plt notas de matemática por renda. Então vamos lá. Olha só que legal! Legal pra caramba, tudo colorido, bonito. Tá muito grande aqui, né? Eu vou colocar 10 por 8. 10 por 8. Olha só. O que acontece? A renda não está ordenada. A renda B, C, E, G, D. Na verdade, eu quero a renda de A até Q, né? Por que eu quero a renda de A até Q? Porque o A, B, C, D são os menos favorecidos e os valores em letra maior são os mais ricos. E aqui não tá, eu quero colocar uma ordenação. Como eu faço para colocar uma ordenação? Olha só que legal. Eu vou vir aqui e vou ordenar. Programação, vocês estão aprendendo a programar. Então vamos lá, vamos resolver o pepino. Se você pegar dados, dentro de dados, você pegar o Q006 e ponto unique, né? Porque o unique é muito poderoso, ele vai pegar todo mundo. Olha só que interessante. Peguei todo mundo, peguei o vetor. Dados Q006.unique, ele vai pegar B, C, E, G, ó, mesma coisa ali em cima. O que tu pode fazer aqui, ó? Vamos escrever isso aqui, ó, o seguinte. Ordenado igual a isso aqui. Tá certo? E aí a gente vai chamar de ordenado igual a ordenado ponto sorte. Aí a gente chama aqui de ordenado. Vai ter que dar um print aqui, né? É que ele é um método em place true, eu acho que... Não, por quê? Porque ele é em place true, né? Então, o que acontece quando você dá um sort? Né? Você vem para cá, você dá um ordenado ponto sorte aqui, ó. Ó. Olha só que legal. Ordenado. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pronto, ordenei. Não preciso escrever. Eu pego dados Q006 do unique e ordeno com sorte. Esse ordenado, que é um array, contém as variáveis que serão colocadas lá. Então, tem um argumento aqui no Boxplot muito interessante, que você pode colocar como order. Order igual a ordenado. Você não vai, ou você muda o x, ou você muda o x. Mas olha só. Olha que legal, que massa, professor.
Na hora que você colocou ordem ordenado, você pegou, você hierarquizou as notas de matemática por faixa de renda. E o que se observa aqui? De muito importante, que a desigualdade afeta a nota de matemática. As pessoas mais ricas, com mais recursos, tendem a tirar uma mediana maior de notas, que são os rosáceos à direita. Então, quem tem renda NOPQ tende a ter uma mediana maior do que os que têm menor renda. Só que quem tem menor renda ABCD tem muito outlier, ó. Ou seja, tem gente com pouca renda que vai muito bem de matemática a ponto de se igualar àqueles que realmente são a grande maioria que vão bem com renda alta. Seria legal pegar esse público, né, que tem pouca renda e foi estratosfericamente bem, e ceder bolsas, né, incentivá-los a estudar. Mas olha, dá para perceber claramente que a nota de matemática, ela realmente, né, ela beneficia os mais ricos. Agora que eu queria dar um recorte. Aqui é quem prestou a prova oficial. Eu queria saber quem prestou a prova oficialmente de Enem e os treineiros, colocar aqui a mesma coisa, por renda. Tem uma variável que faz recorte amostral, que é o tal do RU, HUE. É muito usado o order e o RU. Se você colocar aqui o RU, olha o poder do Seaborn. O Seaborn é um pacote onde você pode usar nos gráficos RU e order, né? E o RU, você vem aqui e você vai colocar a variável, né? Treineiro, né? Não, aqui não vou colocar. Aqui não vou colocar o RU ainda. Vamos deixar esses daqui, depois a gente coloca o RU. Tá? Então ficou aqui as datas da ordem e tal. Eu quero mostrar agora uma coisa aqui legal para vocês, né? Que é o seguinte. Vou colocar ali, né? Vou pegar aqui o RU em treineiro. Tá aqui já. Vamos colocar lá em cima. Então você vem aqui, olha que interessante, pessoal. Depois vocês deem uma olhada em outras informações que tem no notebook, mas ó, se você pegar o RU em treineiro, não, o meu tá aqui embaixo, ordenado, desculpa. Olha só que legal. Olha só que da hora. O que você vai fazer aqui? Você vai aumentar aqui para... Olha só. O que está mostrando? Aqui está mostrando que a nota de matemática, o treineiro e o não treineiro, sendo que o treineiro é o laranja e o não treineiro é o azul, olha como o boxplot passa muito mais informação que uma simples detecção de outlier, como os livros clássicos pregam. Visualizar dados é contar uma história. Você tem que olhar esse gráfico e tentar contar a história, tá? Tem um livro muito famoso de uma pesquisadora chamada Storytelling com Dados, né? Tá vendendo bastante. É um livro clássico que ensina ou tenta dizer como contar dados, como contar histórias com dados. Ela trabalhou por muito tempo chefiando o próprio LinkedIn. Então, olha só, você olha aqui, ó, as pessoas com renda menor têm medianas próximas, então não tem diferença de performance em matemática, treineiro e não treineiro com renda baixa. Agora, com rendas maiores, os alunos, né, que já se formaram, terminaram o ensino médio, têm uma nota maior que o treineiro. A divergência que é esperada, né? A divergência que é esperada, justamente para mostrar que o ensino médio, né, tem realmente uma melhoria no conteúdo e no background do estudante, no knowledge dele, né, de ano a ano, você observa isso para as rendas maiores, que as escolas podem ser, né, para quem pode pagar as escolas particulares caras, você tem uma estruturação de conteúdo que realmente faz com que os alunos que se formaram conheçam mais e estejam mais preparados para a prova, vão melhor. Agora, para quem realmente tende a estudar nas escolas públicas sem recursos, as notas são praticamente iguais, treineiro e não
treineiro, né? Então, isso daqui também é muito importante para mostrar a diferença aí do desempenho de treineiros e não treineiros frente à renda, ok? Com isso, pessoal, nós terminamos. Vocês podem olhar aqui o notebook, né? E eu queria que vocês fizessem uma pesquisa, digitassem aí na internet o pacote gráfico Ciambor, tá? Ciambor Python, e olhassem os gráficos, né? Então, se você colocar aqui Ciambor Python, você vai entrar aqui no pacote dele e você vai ver muitos gráficos, né? Então, você tem gráficos aqui, Scatter Plot Matrix, tem exemplos aqui para fazer, tem aqui a galeria, né? Então, você tem muitos gráficos, olha o Boxplot. Você tem aqui formas de fazer o Boxplot, se fuma ou não, por dia, tá? Ele dá exemplos, você pode pegar esses códigos e colocar no seu notebook e ver o que está acontecendo. Ou seja, aí estudando. Linguagem de programação, você tem que realmente se dedicar a estudar sozinho. Então, aqui nós temos também alguns gráficos, por exemplo, o Violin Plot também, que é muito famoso, mostrando aqui a distribuição das variáveis, tá certo? Ele é muito usado também. Então, eu queria que vocês navegassem um pouco no Ciambor e vissem, né, na galeria alguns gráficos, exemplos e estudassem, tá? Porque esses gráficos, eles são realmente muito usados, né? Aqui nós temos o famoso heatmap, né? Heatmap com anotações. Olha que interessante esse heatmap, né? Isso daqui é a questão de voos, né? Anos e meses aqui, né? Quantidade de voos que aconteceram, né? Nesse banco de dados Flight, que é do próprio Ciambor, então aqui a quantidade de voos que aconteceu em dezembro de 49, em dezembro de 50. Então, o que rola? Rola aqui. Em dezembro de 49, houveram 118 voos. Em dezembro de 1950, 140 voos. Isso aqui é um jeito interessante de mostrar, né, uma tabela de calor. Então, por favor, deem uma olhada aqui na galeria, peguem os códigos, coloquem no notebook e deem uma estudada, pessoal. Aqui você aprende muito, né? Então, por favor, deem uma olhada no famoso pacote Ciambor estatístico do Python, muito rico e muito fácil aqui de entender e aplicar, tá? Muito obrigado, espero que tenham aproveitado bastante e um grande abraço, pessoal.